Vilascast, com a satisfação de estar entrevistando um grande amigo, João Vicente Pereira. E o João, no bloco passado, comentou com relação a não ter sido um bom compositor no início de carreira, mas foi um bom sargento, né? Antes de ser compositor, você era sargento do Exército Brasileiro. Fala um pouquinho para nós como você chegou até o ano de 86, quando eu pude conhecê-lo lá no antigo ENA, né? Educandário Nordestino Adventista, Belém de Maria. Belém de Maria, Pernambuco. Né? Fala para nós, pastor. Rapaz, eu era militar, né? E estava deixando ali o exército porque alguém me falou dessa tal de colportagem. E esse alguém era uma branquinha, uma senhorinha, que hoje tem 62 anos. Na época era minha namorada. Interessante. E ela disse assim, olha, eu não quero ser esposa de militar, eu aprecio os militares e tal, mas eu queria ser esposa de pastor, a minha família, eu gosto desse senso de missionário, etc. E ela me colocou tanto isso na minha cabeça que eu decidi, então, tentar ser esse tal de comportor. Comecei a comportar em vilas, eu trabalhei mais de um ano como comportor. Mas eu vendia o suficiente para me manter assim, mas olha... E já tinha deixado o exército? Já tinha deixado. Prova de fé, né, meu irmão? Foi pela fé, né? Mas olha, eu passava necessidade e tal, até que um dia eu tive uma ideia. Eu falei assim para ela, olha, você, para namorado, né? Você me obrigou, entre aspas, a ser esse negócio de comportor aqui. Eu não consigo vender nada. Estou vendendo aqui, mas é mal e mal para pagar o que eu como. Mas é o seguinte, agora você vai ter que casar comigo, eu sendo esse negócio de comportor aqui. Você que me colocou nessa história, né? E ela teve mais coragem do que eu e marcamos o casamento eu sendo um comportor. Interessante. E nós íamos casar. A ideia é que eu pudesse comportar aí por uns 6 ou 7 meses, juntar o dinheiro do casamento e depois ir estudar teologia e me manter como comportor. Rapaz, eu passei aqueles 7, 8 meses trabalhando. No final, o nosso casamento aconteceu porque as pessoas doaram, né? Doaram isso, doaram aquilo, doaram um pouco de dinheiro e tal, porque a comportagem não me rendeu nada, eu não conseguia. Eu era um fracassado mesmo na comportagem. E eu lembro que os presentes de casamento foram um pouquinho de dinheiro, né? Um pouquinho de dinheiro e tal. E a nossa lua de mel, nós passamos dentro do ônibus. Tinha para um dia, passamos um dia num hotelzinho baratinho lá, depois no ônibus, indo para Belém de Maria. 4 dias de viagem, do Rio Grande do Sul. Eu tirei a lemoazinha de lá, a polonesa, Pernambuco. Né? Levando para Pernambuco, Belém de Maria. Né? E chegando lá, a gente tinha dinheiro para pagar 3 mensalidades e um pouquinho ali para o aluguel. E mais nada. E eu não queria saber de comportar. Eu não queria saber. Eu sabia, eu já tive uma experiência negativa e eu queria fazer qualquer coisa. E essa qualquer coisa, talvez você não saiba ou não lembra, um pouco de dinheiro que eu tinha, eu comprei sacos de PVT, aquela carne vegetal texturizada. Sim. Eu sempre fui um bom cozinheiro, eu gostava de brincar na cozinha, e eu inventei uma receita de bolinhos de PVT. Um bolinho assim, fritinho ali. E a minha ideia, então, era vender esses bolinhos no recreio para pagar para mensalidade. vocês lá, né? Para pagar mensalidade. Tinha um que vendia coxinha de galinha. Sempre, sempre. Então, para pagar a mensalidade. E aí, Vilas, teve a história de uma enchente que depois eu conto para vocês, né, que acabou com o meu estoque de bolinho de PVT. Interessante. Mas lá, cara, foi, olha, enquanto a gente estava estudando, eu não queria saber de comportagem, não queria ouvir falar e tal, e de repente a minha esposa chega em casa, olha, conheci um tal de Vilas Boas. Você tem que conhecer ele é um bom comportor. Eu disse, eu não quero saber de comportor, não quero saber de Vilas Boas, não quero saber de nada, eu quero saber de fazer bolinho de PVT para vender. E amanhã tem que vender. Não, você vai conhecer. Olha, do mesmo jeito que ela insistiu lá no passado para eu conhecer a comportagem, agora ela queria que eu conhecesse o tal de Vilas Boas. Diz que ela encontrou ele no recreio e conversaram e tal, e ele falando de comportagem, ela se encantou com o papo, né? E aí ela me apresentou para esse tal de Vilas Boas. E a partir dali, irmão, eu posso dizer que a minha visão da comportagem mudou. Porque você mostrou uma nova forma de abordar as pessoas. Não é uma forma de comportar,
é uma forma de se relacionar com as pessoas. Eu sempre digo que comportagem não é uma arte de vendas só, é uma arte de relacionamento com as pessoas. E foi isso que eu aprendi com você. Porque eu creio, né, vendo o seu ministério, vendo a sua vida, você vende qualquer coisa para qualquer um. Se colocar uma caneca para você vender, você vai vender. Então, a técnica que você usa é de relacionamento com as pessoas. E isso eu pude aprender você aplicando na comportagem. E eu tive a oportunidade de sair contigo, de viver contigo ali e tal. Eu era um vizinho Convivemos e tal. 5 anos, né? Então eu aprendi realmente essas técnicas, né? Que não é técnica, é uma questão, é viver. Vida. Você tem que viver aquilo, né? Mas aí você pode contar, né? Que você tirou todo o meu dinheiro. Eu posso contar então, ótimo. Eu vou contar Você uma me coisa que obrigou eu acho que o João nem sabe, os né? 3 meses que eu tinha para O aluguel, você pouco me dinheiro que obrigou. ele tinha, eu pedi o dinheiro dele através da esposa Você dele. foi um usurpador. A Isaura, ao conversar comigo, ela falou: nós temos só as próximas 3 mensalidades e vamos saber o que fazer. Nós estamos para voltar para o Rio Grande do Sul, estamos tentando vender esses bolinhos que ele falou. E aí, naturalmente, estávamos na mesma sala, mas não tínhamos ainda o conhecimento, que era praticamente o primeiro mês de teologia. A gente está preocupado com o vestibular, passou no vestibular e começou a Passar no estudar. vestibular, Né? aquela história toda. E a nossa turma é muito simples, né? Nós temos nela Elias Brasil, né? Tadinho, né? Não, pouco, né? Né, Elias? Mágila. Nós temos nela André Dantas. Hoje é presidente da União Norte Brasileira. Legal. Nós temos nela Giovanni, é isso? Giovanni, que é presidente lá no Rio de Janeiro. Muito bom. Nós temos o Moisés Matos. Moisés Matos foi presidente no Rio Grande do Sul, hoje é o pastor distrital de uma grande cidade aqui São no interior Carlos. de São Paulo. São Tem Carlos. mais doutores por metro quadrado. Moisés é muito inteligente. Muito, Um muito. gênio, né? E temos o Leônidas. O Leônidas, que foi secretário da União Sudeste Brasileira, hoje é secretário do campo que subsidia a CPB, né? Que cedia a sede da CPB. Legal. E temos também o Júnior. Júnior, eu vou dando. Você dá o Júnior currículo. foi presidente, né, da Missão Nordeste. Lá de Lá Alagoas. de Alagoas, então um tremendo presidente. Hoje ele é distrital em Brasília, né? Nós temos o Dadamo. Da Damo ele foi departamental de evangelismo na Associação Sul-Rio-Grandense. Hoje ele trabalha aqui no interior de São Paulo. Tem mais um aí que você esqueceu. Não, então eu vou falar todos. Tá bom. E não estou lendo, não, é na mente, né? Temos o Irlando Pereira. Irlanda é presidente de uma tipo uma união que fica lá em Cabo Verde, né, na África. Grande administrador da igreja. Muito bom. Temos Tem o mais Cláudio, um. que acabou de Tem aposentar. mais um também que foi presidente há pouco tempo atrás e hoje trabalha na área de, se não me engano, Ministério Pessoal ou Mordomia na União Leste Brasileira, José Wilson. José Wilson Foi presidente da Associação Bahia. foi presidente da Associação Bahia, estava na União junto com o André, quando nós tivemos nosso encontro lá, né? É uma turma muito fraquinha, viu? Muito, muito. Muito fraquinha, assim, olha. Muito singela. É um problema. E temos amigos dessa turma também, quando a gente comportava o pastor Almir Marrone, que hoje é o diretor na conferência geral. Ele foi teu diretor de comportagem. Muito. Temos um relacionamento grande com ele, né? E vamos falar do Carnassale, né, pastor Carnassale? Vamos falar do Carnassale? Carnassale foi orador do programa Está Escrito, da Voz da Profecia, foi diretor de comportagem e foi meu diretor e seu, né? Porque a gente comportou no campo dele quando ele era diretor. Vamos falar do pastor Marco Aurélio? Marco Aurélio, puxa, Marco Aurélio não tem nem adjetivos para falar, né? Porque primeiro ele é meu amigo. Que legal. E é um amigo assim de longa data, um cara extremamente inteligente, ama a comportagem de paixão, já formou vários diretores de publicações e hoje ele é o encarregado de publicações de um dos maiores campos do mundo, uma das maiores uniões do mundo, que é a União Central Brasileira. Com sede aqui em Artur Nogueira. Atendendo todo o estado de São Paulo. Hoje o pastor Marco Aurélio está comportando junto com alguns comportores, ensinando eles a comportar. Ele é um cara que vai lá no campo mesmo, né? Legal. Vamos falar do Toninho, né? Tostes, né? Antônio Tostes. Vamos falar do grande Toninho, lá dos céus do Rio de Janeiro. Toninho Tostes, ele foi gerente dos céus, né? No Rio de Janeiro. Aliás, ele começou como empacotador dos céus. Quando eu comecei a comportar, ele era gerente dos céus do Rio de Janeiro. Eu fui associado de publicações, ele era o gerente dos céus. Depois o Toninho se tornou tesoureiro, foi
foi tesoureiro de uniões grandes, foi tesoureiro da CPB, Que né? bacana. E hoje o Toninho, meu amigo, né? Pastor Toninho, para mim é o Toninho, meu amigo, né? Ele é o diretor-geral da TV Novo Tempo. Muito Temos bom. uma grande amizade, está quase aposentando, mas Já. ainda está firme, né? Toninho, ó, eu estive aí na Novo Tempo e aí pude abraçá-lo. E aí ele falou, Vila, você lembra quantas caixas eu carregava de livro para você? Para que a gente pudesse atender a você e ao pastor João Vicente a quantidade de livros que vocês vendiam. É sobre isso que nós vamos falar com vocês. Como pode alguém que estava na igreja há 7 meses ir estudar teologia, não entendendo nada do sistema da igreja, nem entendendo o que era comportagem, no entanto, ter, acima de tudo, a boa vontade de trabalhar. Porque eu acho que o grande mérito, João, de toda pessoa é o trabalho. Eu acho que a gente vence pela teimosia, né? Então, nós podemos até não ter tantas qualidades, não ter tanto conhecimento, mas se somos trabalhadores, e esse é o principal motivo dessa minha fala com o João, porque eu não tinha nada para ensinar para o João. A única coisa que eu pude passar para ele lá e para todos da nossa sala, que todos se tornaram bons comportores e pagaram seus estudos através. Esquecemos do Benefried. Espera aí, eu ia falar para você aqui, por isso que eu estou com o celular na mão. A gente falou assim das estrelas aí, que acabam se destacando por aqui e por vamos lá, falar de todos. mas a gente tem muitos amigos aqui no grupo, já que a gente falou de todos, vamos falar de todos aqui. Vamos pela Benefried, Olha aqui, né? ó, tem o Benefrides aqui, ele é JA, foi JA de grandes uniões, hoje eu acho que ele está na União, eu esqueci a união que ele está aqui. Lá do norte já também, mas voltando. o cara é fantástico, assim, né? Aí a gente tem, infelizmente, o nosso irmão Alain. Faleceu a semana passada. Né? Abraços à filha, abraço ao filho. A gente tem o Celso Nesorge, né? Lembra dele? Aposentado já. Também aposentado. Cláudio, aposentado em Minas Gerais agora. O Ibson, já lembramos dele, já esteve aqui. O Snalden. Snalden, pastor Snalden. Lá no Maranhão. Maranhense. O tempo todo. Josimar Paim perdeu o pai, e também mandamos uma pastor no Rio de Janeiro, Josimar, nosso irmão Paim. Pastorzão cantava no quarteto da formatura lá. Que coisa. Aliás, tem uma história bonita que fica para outro podcast. Chama ele aqui. Chamar você, Paim. A história da formatura. Com certeza. Ó, tem o Lázaro, tem a Mágila, esposa do Elias, está lá nos Estados Unidos, ela interage muito com a gente, vai ver a gente falando aqui. Legal. É a única mulher do nosso grupo aqui, né? E eu fui o Santo Antônio da história, tá? Eu fui o Santo Antônio. Aí eu soube que a Mágila gostava, admirava um pouquinho o Elias, que estudava na nossa sala, mas o Elias sempre foi muito tímido. E aí a Mágila falou assim para mim, Vilas, olha, eu acho que eu gosto dele. Eu falei, então vou organizar o almoço lá em casa. Organizei o almoço. A Edis fez o almoço, eu convidei o Elias, convidei a Mágila. E aí, naturalmente, estão casados de lá para cá, aí, muitos depois, anos depois casados. que eles estavam casados, você foi com a gente jogar água dentro da casa deles. Ela não sabe. Isso não era para contar, viu, Elias? Isso não era para contar que nós subimos no telhado. Descobrimos. Éramos os vizinhos, mas jogávamos água na sua casa. Ele não queria sair fora. Não era para contar. Bom, senhores, mas tem mais gente aqui, rapidinho. Vai. Tem o Marcos Dionísio, tem o Max. O Marcos é pastor em Goiás, não é isso? O Max foi até capelão também no hospital em Belém. Exatamente. Aí tem o Tony, que ele gosta de derrubar as lives. Lógico. Cara, o Tony, okay. Né? É distrital lá na Bahia. Tem o tem o Valdir Vicente. Valdir Vicente, que irmão, né? Pastor, iniciou nos Estados Unidos, também muito irmão nosso, muito amigo nosso. Tem o Marcelo, que se estivesse aqui, você estava falando com ele, estava olhando para lá, né? Isso, o Marcelo é o único que não saiu da onde se formou. Até hoje ele é professor no IAN, que se tornou FADBA, e agora qual é o nome atual? Agora é UniAN. UniAN. Quase assim, mudou todos os nomes, mas o Marcelo não saiu de lá. Fez todos os cursos, é doutor na área, ou seja, Marcelo, só abraçar você. A gente tem mais dois que a gente não pode esquecer. Um, a gente não tem falado muito com ele no grupo, mas no particular a gente fala, que é o Humberto, né, o gaúcho, Humberto Dreyer, que até deve estar sofrendo lá um pouco muito, no Rio Grande do Sul. Muito. Né? Apesar de ir embora em Maringá atualmente, mas seus parentes devem estar morando por lá. Mas tem um gaúcho. E gaúcho, Vilmar Hille. Vilmar Doena, né? Vilmar Doena. Grande compositor. E também o Celso Zilski, né? Celso Zilski. Grande pianista. Ou seja, é uma turma bem eclética e é uma turma muito interessante. Perdemos 3, agora com a ala 4 da nossa turma, que infelizmente faleceram. Mas é uma turma que nos mantém unidos. Depois da internet, depois da pandemia, a gente criou um grupo, o Grupo 89,
E a gente se diverte com esse grupo, né? A gente brinca que é um oásis, onde não tem nada lá a não ser amizade. E isso é tudo, né? É verdade. É tudo.